Muito bom dia para você. Hoje é dia 25 de julho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos este tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus Cristo, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós, mas sustentados pelo Espírito de fé, conforme o que está escrito. Eu creio, e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos nos ressuscitará também como Jesus e nos colocará a seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância de graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Meus irmãos, é muito interessante quando começa dizendo exatamente que nós trazemos esse tesouro em vasos de barro. E é exatamente como dizer: quem sou eu e quem é você para que o Espírito Santo de Deus habite em nós? Quem sou eu e quem é você para que Cristo venha e nos alimente a cada Santa Missa, para que Ele derramasse seu sangue divino por cada um de nós? E aí somos como que trazemos em nós esse tesouro em vasos de barro, para que todos saibam e conheçam a glória de Deus, esse Deus que soberano, mesmo assim, escolhe respeitar nossa liberdade. Esse Deus que, soberano, escolheu nos criar, ainda sabendo que nós o abandonaríamos tantas vezes, que seríamos infiéis, que seríamos ingratos, que seríamos incrédulos, que somos frágeis, que somos miseráveis, que somos pecadores, mas ainda assim nos criou. E não só nos criou, quando nós rompemos com essa aliança e com o propósito, ele permaneceu fiel. O propósito de Deus permanece o mesmo. E aí a palavra é muito clara, dizendo que nós devemos passar nesse corpo mortal pelas agonias que nosso Senhor Jesus Cristo passou. Às vezes as pessoas falam assim: mas Deus não nos fez para o sofrimento. Realmente Deus não nos fez. Aí outros perguntam assim: então por que, se você serve a Deus, por que tem tanto sofrimento? Por que você passa por tudo isso? Meu irmão, o Mestre passou. Deus, a palavra viva que habitou, que encarnou, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e ele sofreu. Quem sou eu e quem é você? Ele perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula, o Cordeiro imolado. Eu, miserável, pecadora, muitas vezes infiel, muitas vezes fazendo o contrário daquilo que o Senhor me ensinou, mas da mesma forma que Deus Pai o ressuscitou, nós fazemos e dizemos e proclamamos e anunciamos exatamente pela esperança de que também em nós, no dia final, Ele nos ressuscite. Que nós possamos ressuscitar para Cristo, morrer para o mundo, morrer para as misérias desse corpo que é finito, que um dia vai passar para todos, e possamos então renascer para a eternidade. E assim como Deus o colocou à sua direita, que nós possamos morar e que a nossa única preocupação, a nossa única atividade seja adorar e bendizer ao Senhor dia e noite. Nesse devocional de hoje, nós estamos fazendo uma pausa no nosso livro do Êxodo, que a gente tem feito, recentemente. A gente tem acompanhado sobre o livro do Êxodo, justamente porque hoje, dentro da liturgia, a igreja, a cor litúrgica é o vermelho, porque é martírio de São Tiago Maior, apóstolo, que se celebra nessa terça-feira. Tiago, que era um dos 12, que caminhou com o Senhor, que vivenciou essa graça de estar ao lado do Mestre. E então é colocado exatamente por isso que a gente dá essa pausa, mas amanhã a gente volta a continuar com o devocional do Êxodo. Mas se lembre disso, meu irmão. Tudo que a gente passa nesse tempo de provação é porque o próprio Mestre, o Cristo, também o passou. Mas se com Ele morremos, com fé, lutando diariamente, também com Ele nós ressuscitaremos. E nós queremos sim diariamente
que nós possamos diminuir para que Ele cresça ainda mais em nós. E nós queremos diariamente morrer para esse mundo, morrer para o pecado, morrer para tudo aquilo que nos aprisiona a essa vida eterna e lutar uma luta em que a recompensa final não esteja nessa vida, mas que ela esteja escondida em Jesus Cristo. E aqueles que perseverarem até o fim a encontrarão. É para todos, mas a resposta, ela é individual. Jamais se esqueça disso, meu irmão. Porque todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Você é alguém que já encontrou o Senhor, que tem intimidade com Ele, então lute para permanecer dessa forma. Lutemos diariamente porque nós somos melhor? Não. Nós somos tão pecadores quanto os outros. E se bobear, mais pecadores ainda. Porque aquele que conhece e não luta para fazer de acordo com a vontade do Senhor, ali sim há uma concretização no sentido de tem conhecimento, tem consciência, então quando o faz sabendo. Alguns o fazem porque nunca encontraram Cristo, porque não têm experiência, porque não conhecem, não ouviram falar, ainda não têm abertura de coração. Mas que a gente possa diariamente resistir como bravos guerreiros que lutam pela vinda do Senhor, esperando ansiosos pela segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E não existe outra forma de fazermos isso se não formos exatamente esse vaso de barro que se coloca à disposição para carregar esse tesouro, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é o Cristo imolado que nos alimenta a cada Santa Missa, também na celebração da palavra, mas que se coloca em sacrifício diariamente, para que eu e você possamos voltar para casa. E é por meio do Espírito Santo que a gente vai vencendo um dia de cada vez. E aí a gente vai vivenciando que hoje livre sou. Meu irmão, Deus abençoe.